Eu não sou casada com a Alemanha, não tenho raiz aqui, não sou uma árvore. No momento que não tiver legal mais, a gente vai vazar, sim. Todas essas guerras, destruição, caos, xenofobia, extrema-direita ascendendo. Tem muita gente aqui na Alemanha que sim, vive de catar garrafa, de catar latinha. Abril chegou e agora é hora de começar a comemorar os 10 anos que a gente chegou aqui na Alemanha, lá no final de abril de 2014. 10 anos de muitas aventuras, muitas coisas maravilhosas, e hoje nós vamos responder as suas perguntas relacionadas à nossa experiência aqui por tanto tempo. Esse Alemanizando Responde vai ser, então, especial comemorativo. A gente separou um monte de perguntas que vocês deixaram no Twitter e na aba comunidade aqui do YouTube também. Então a gente vai tentar responder o máximo de perguntas possíveis aqui nesse vídeo para ser um vídeo bem legal, com a participação de vocês e a nossa e tudo mais. Infelizmente a gente não vai conseguir compartilhar com vocês momentos da nossa chegada aqui em 2014, porque naquela época a gente não ficava tirando foto de tudo o tempo inteiro, né? Não era um hábito de ninguém, nem nosso. É verdade. Não, era uma coisa que se fazia 10 anos atrás, aí pra você jovem que talvez não saiba. E aí a gente também não tinha o canal Alemanizando, que só surgiu em junho, então a gente não tinha nem câmera, a gente não tinha nada. Desculpa, mouse aí, a gente não tem a nossa chegada fazendo, né? Não tem. TikTok da gente chegando no aeroporto. Não tem nada disso existia 10 anos atrás. Mas vamos às perguntas então. A gente separou duas perguntas para responder rapidinho, dar uma aquecida, né? Entrar no modo de responder pergunta. E a primeira é, por que a gente retirou o primeiro vídeo do canal do ar? Então, eu tirei vários vídeos do ar, na verdade. Muitos deles porque os primeiros eram vídeos muito toscos, eles eram muito mal gravados, a gente não tinha uma energia muito cativante, era ruim. E aí eu não queria que as pessoas chegando novas no canal vissem isso e pensassem que o nosso canal é ruim. Eu tirei do ar. E também porque esses vídeos ruins não tinham muita visualização. E a gente já perdeu cliente, né, de fazer merchan aqui no canal, porque eles fazem um cálculo lá de quantos vídeos a gente tem versus quantas visualizações a gente tem. E eles dividem as visualizações por vídeo e se der um número baixo, eles não vão fazer com a gente. Então tinha um monte de vídeo com pouco view e a gente tava tendo uma média baixa por causa disso. Então eu tirei do ar por causa disso. Agora, o primeiro vídeo, especificamente, eu tirei do ar porque ele não envelheceu bem. Ele é muito insensível porque ele era sobre o sistema de Pfand aqui da Alemanha, né, de retornar as garrafas no supermercado. Só que ele dava a entender que isso era uma forma de ganhar dinheiro fácil, né? Esse era o título. Foi o nosso clickbait da época, assim, né? Pra gente chamar algumas visualizações. Só que isso é muito insensível e a gente não sabia na época que tem muita gente aqui na Alemanha que sim, vive de catar garrafa, de catar latinha, porque sim, existe muita pobreza aqui na Alemanha, que é uma coisa que a gente não sabia, né? Já vai ter uma pergunta depois sobre expectativas. Eu não esperava que fosse ter tantas pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Não, abaixo da linha da pobreza, é assim que fala, ou vivendo na pobreza. Na pobreza, vivendo na pobreza. Tendo que catar garrafa e latinha e tudo mais, né? Então, dois bobol jovem lá, pegando latinha da rua e falando, vou ganhar dinheiro, era muito tosco. E daí eu tirei do ar. Justo, faz sentido. E a próxima pergunta rapidinha, ela vai ser rapidinha porque a gente já respondeu ela 1 milhão de vezes, mas a gente vai responder aqui também pra ficar o apanhadão, que é se a gente pensou em morar em alguma outra cidade quando a gente decidiu que a gente ia sair de onde a gente estava, se a gente pensou em outra coisa antes de Berlim, ou não. A gente considerou brevemente, a gente deu uma visitada na Alemanha, a gente foi em várias cidades, a gente foi pra Munique, a gente foi pra Colônia, a gente foi pra Hamburgo e tudo mais, a gente foi pra Amsterdã também, fora da Alemanha. Eu já tinha conhecido Londres antes. Aí no final das contas, Berlim nos cativou mesmo. A gente esteve aqui em Berlim em 2013, antes da gente se mudar, gostamos muito, achamos muito maravilhoso e decidimos que era onde a gente queria ficar. E aí, esse é um resumo muito resumido, né? Sim. Se você quiser saber tintim por tintim da nossa história, da nossa decisão e tudo mais, tem um cartão aqui com o vídeo que conta toda a nossa saga desde sair do Brasil até se estabelecer aqui na Alemanha. Continuando com umas perguntas um pouco mais longas, a primeira delas é, se pudéssemos mudar qualquer coisa na nossa mala quando a gente veio pra cá, o que seria? A gente vai entrar agora nesse mundo de perguntas sobre os 10 anos e vai ter um monte de coisa que a gente vai ter uma certa dificuldade pra falar, porque a gente não lembra mais. 10 anos é muito tempo, gente. Vocês lembram o que você estava fazendo 10 anos atrás? Eu tenho memória de peixinho. Porém, o que eu mudaria de cara das nossas malas é que eu teria trazido muito menos coisa. Sim. Na época que a gente veio pra cá 10 anos atrás, tinha muito mais bagagem que vinha junto com o ticket do avião, né? Não era que nem hoje que tu compra o ticket, mas daí tem que pagar tudo extra. Então a gente veio, cada um de nós, com a mala de bordo, que podia ser 10 quilos cada um, sim, correto, cheia, e mais, cada um veio com 2 malas para despachar, as 2 cheias com 32 quilos. Então a gente veio tipo, com 140 quilos de tralha, que hoje eu não sei nem o que eram essas coisas. Eu também não tenho certeza, foram meio que todas as roupas que a gente possuía na nossa vida, alguns eletrônicos, eu tinha um computador, talvez alguns livros, mas não era nada muito grandioso. Realmente é até difícil pensar o que tinha nessas malas que era tanta coisa, que era tão pesado, mas realmente foi excessivo no final das contas, né? Era muita bagagem, a gente trouxe muitas roupas que a gente nunca mais usou. Foi assim, podia ter sido mais bem pensado, um pouco mais editado, né? As nossas escolhas. Podia ser mais minimalista, a gente devia ter lido o livro da, como é o nome da japonesa lá? Da Marie Kondo? Da Marie Kondo antes de vir pra cá, mas a gente só leu depois. É verdade. E isso que, pra sair do Brasil, eu vendi, eu tinha uma coleção de melissas.
e eu vendi todas as minhas melissas, menos uma, eu acho. Então não é assim, tipo, eu trouxe um monte de sapato. Não trouxe. Eu não sei o que era esses 140 quilos de coisa. E aí, pra dizer pra vocês qual é o problema disso, é que a gente morou em 3 apartamentos no período de 1 ano. Então a gente teve que ficar se mudando de apartamento para apartamento com 140 quilos de tralha, mais as coisas que a gente foi adquirindo depois que a gente estava aqui, que a gente precisava, tipo, sei lá, panela. Sim. Então foi um erro aí trazer tanta tralha. Foi, realmente. Então a sugestão é, seja minimalista e realmente, especialmente para roupas de frio, não vale a pena trazer do Brasil. É melhor comprar aqui mesmo. A próxima pergunta é muito interessante, porque é pra gente listar as nossas expectativas antes de vir morar aqui, uma frustrada e a outra superada, né? Então algo que a gente esperava e deu certo e algo que a gente esperava e não deu tão certo. Eu sempre prefiro viver a vida sem grandes expectativas, sem colocar muita pressão no futuro. Então, eu diria que, basicamente, eu vivo aventura, sabe? Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Eu vou seguindo dia após dia, vou lidando com as coisas que vão surgindo, né? Então, uma expectativa que eu tinha na época que ia ser muito mais fácil de achar apartamento, né? Eu pensei que ia ser bem mais barato também. Eu pensei que ia ser baratíssimo. Eu pensei que ia ser 200 euros por mês pra gente alugar um quarto num apartamento compartilhado maravilhoso, com pessoas ótimas, que ia ser, né, uma diversão todos os dias. A gente tinha visto online que era 300 pelo apartamento inteiro também, que isso aí é... Sim, mas daí esses preços eles já eram de Berlim antiga. É Berlim década de 90. Exato. Isso é uma Berlim que não existia nem quando a gente mudou pra cá em 2014. Hoje em dia, então, achar um apartamento por um preço desses é completamente absurdo. Não existe. Vai ser golpe se te oferecerem esse tipo de valor. Então tinha essa questão, né, das descobertas, de descobrir a realidade, né, da situação. Porém, ela não me abalou, assim, eu não fiquei triste. Eu fiquei, bom, é o que é, né? Sim, mas é uma expectativa frustrada. A gente achou que a gente ia ter um apartamento de 300 euros e a gente não teve. No meu coração eu não fiquei triste, eu fiquei, bom, é isso aí, assim né? A vida. Então, o nosso primeiro apartamento a gente pagava mais de 1.000 euros. E eu, como eu falei, eu não tenho memória, né? Mas eu tenho uma vantagem muito grande na minha vida, que a nossa vida na Alemanha está no YouTube. E aí tem um vídeo do canal Viagem com a Cris, de 8 anos atrás, que tem eu lá falando, eu moro aqui há 2 anos e tal. E a pergunta dela era justamente essa, quais eram as expectativas e se tinha dado certo e as que tinham dado errado, né? É a mesma pergunta. E aí essa Elissa de 2 aninhos de Alemanha falou que a expectativa dela pro futuro, né? O que ela queria da Alemanha. O que aconteceu foi que eu queria viver a minha vida muito louca aqui em Berlim, ter várias aventuras, sair toda hora, ir pra um lugar diferente toda hora. Vocês veem aqui no canal, né? A gente nem grava vídeo em casa mais, porque a gente quer estar o tempo inteiro na rua com vocês. E entre nós também, não só com vocês. Né? Ir pra restaurante, viajar e fazer todas essas coisas, ter 1 milhão de amigos. E é exatamente como a gente vive, né? Era isso que eu queria e é assim que a gente vive. Então, uma expectativa que deu super certo. Vim pra cá como turista em 2013 e eu me apaixonei pela cidade. E eu achei que eu ia viver uma vida louca, berlinense, maravilhosa. E é isso que eu faço, basicamente. E a expectativa frustrada, que eu falo no vídeo e que segue sendo uma frustração, é que eu achei que ia ser muito fácil aprender alemão com um mínimo de aplicação. Aplicação fala isso, eu não sei falar nem português, mas de esforço, né? Então eu achei que fazendo lá 6 meses de curso de alemão, eu ia ser a fluentona do rolê. E eu tô aqui 10 anos depois, ainda citando patinando, Goethe, né? Não, porque... Citando não, escrevendo novos, fazendo fanfic. Exato, né? Enfim, poemas em alemão. Eu achei que ia ser mais fácil do que está sendo aprender alemão. Achei que com mero 6 mesezinhos eu conseguiria, mas eu acho que isso é mais para tipo curso de espanhol, de inglês, de idiomas mais simples, né? O alemão é bem mais difícil do que isso. E, inclusive, esse processo de falar alemão ou não falar alemão é uma coisa que vocês têm muita curiosidade de saber se a gente fala ou não fala. Então, tiveram várias perguntas sobre esse assunto e eu fiz aqui um misturadão de todas elas. E a primeira é se a gente já tem o nível C1 no alemão, que é a tabela padrão da Europa, né? Para explicar melhor, né? C1 seria, tipo, fluente. Já é uma fluência. Em questão gramatical e de estudos, eu tô eternamente preso no B2.2, que parece que sempre que eu faço o curso de novo eu recomeço no B2, B2.2, mas no dia a dia eu acho que já existe uma fluência, já dá pra trocar uma ideia, já é um C1, sabe? Digamos que o alemão falado já é um C1, mas para construir uma frase perfeitamente gramaticalmente correta em alemão, aí não é C1, sabe? E a outra pergunta é se a gente consegue lidar com os perrengues burocráticos de cada dia. E aí eu quero já entrar num outro assunto aqui, que é essa história do perrengue burocrático de cada dia, que eu falo pra vocês que a gente tá aqui há 10 anos. A última vez que eu sentei na frente de um burocrata foi em 2019, quando a gente foi pegar o meu visto permanente. Certo. Eu não consigo pensar em outra burocracia que eu fiz nos últimos 5 anos. A gente tá metade da nossa vida aqui na Alemanha sem falar com nenhum burocrata. 90% de todas as burocracias a gente lidou nos primeiros 2 anos. Então, depois que isso ficou tudo estabelecido, né, que a gente já lidou com todos os Anmeldung, todas essas questões assim... Contratar aluguel, luz, aquecimento, blá blá blá. Fazer seguro, né? Essas coisas todas, a gente lidou com tudo isso e tá feito. Então, agora não tem muitas outras coisas para ficar fazendo o tempo inteiro,
sabe? Uma questão que eu não sei, eu não lembro mais se tá nas perguntas que vem a seguir, se tá eu já vou falar antes, que é o fato de que na verdade a gente não usa muito alemão na vida, né? Porque tu trabalha em inglês, Verdade. em casa a gente fala português, obviamente. Sim. Eu trabalho em português majoritariamente, mas eu também atendo um monte de clientes em inglês, então eu passo dias falando só português às vezes, né? Tipo, durante a semana, segunda a sexta, ou no máximo falando, sei lá, com garçom, né? Quero comida X, Y, se a gente vai no restaurante. Então, o que acontece é que a gente tá toda hora estudando alemão, né? Então, por isso que o Rodrigo falou que ele tá sempre eternamente no B2, porque como a gente não usa o alemão diariamente, a gente tem que ficar estudando. E se você quiser estudar, a gente tem aqui uma oferta incrível para você fazer alemão com R$1.000 de desconto e pagando em 12 vezes, clicando no link aqui da descrição do vídeo. Nossa, que oferta incrível! E com o programa Deutsch Pro, você pode sim ter todos os descontos que eu comentei, mas você também vai poder aprender alemão com aulas de conversação sem sair de casa. A ideia do programa é que em 12 meses você vai conseguir conversar com fluidez, utilizando as técnicas deles, que eles trabalham por ciclos. Em cada um desses ciclos você aprende uma coisa, entre gramática, conversação e tudo mais. E aí no final de um ano você vai ser capaz de se comunicar em alemão e lidar com todas as burocracias que você quiser. E o programa Deutsch Pro está disponível na Hotmart, mas eles oferecem também atendimento pelo WhatsApp e várias chamadas ao longo do curso para você tirar suas dúvidas e aprender de uma maneira um pouco mais próxima. Basicamente você tem um ano inteiro para acessar todo o material, participar de todas as aulas, fazer todas as chamadas e todos os atendimentos por WhatsApp que você puder. E depois que esse um ano acabar, você ainda tem mais um ano extra para conseguir acessar as coisas. Você não pode mais ativamente fazer aula nem nada mais, mas você pode ler tudo que tá lá. Então praticamente você tem um ano para pegar no batente forte e aprender alemão e mais um ano para fazer revisões e aprender um pouco mais sozinho. Então se você tá vindo para a Alemanha, clica aqui no link da descrição para você conseguir conversar com todos os alemães por 10 anos na Alemanha. Utilizando o código Alemanizando, você ganha R$1.000 de desconto e em um ano vai ter fluidez para conversar. A próxima pergunta é um pouco mais filosófica, questão do pertencimento, se a gente realmente sente que a gente vive aqui, se a gente pertence à cidade, ou se a gente é um expatriado eterno que nunca vai se encaixar à Alemanha, a Berlim. Bom, a gente não é expatriado, a gente é imigrante. A gente veio pra cá porque a gente queria vir pra cá e a gente quer construir uma vida aqui. Queria, né, na época, e foi isso que a gente fez. A gente construiu uma vida fabulosa que a gente vive aqui. Eu acho que sim, a gente pertence aqui, mas ao mesmo tempo, essa é uma pergunta bem filosófica, porque será que eu sentia que eu pertencia no Brasil? Essa é uma pergunta bem forte, na verdade, né? Porque eu sempre fui esquisita, né? No Brasil as pessoas literalmente me chamavam de esquisita. Então, talvez eu pertencesse menos ao Brasil do que eu pertenço a Berlim, que é uma cidade de gente esquisita. Pode ser. Eu acho que isso é uma questão que dá pra levar pra terapia. É verdade. Eu, particularmente, não me sinto preso ou que pertenço ou não pertenço a nenhum lugar em particular, mas eu gosto muito de estar aqui e de viver aqui. Eu tenho minha vida aqui e eu sinto que é aqui que eu quero estar. Eu acho que às vezes essa questão do pertencimento tem um pouco a ver com o outro, né? Se o outro acha que eu posso estar aqui, se o outro me aceita. Levei pra terapia. E eu não me importo com o que os outros acham. Então eu tô de boa, a gente faz o nosso rolê, a gente tem a nossa vida, a gente faz o que a gente quer. E se alguém achar que eu não pertenço, é o tempo dela achar e guardar pra ela no bolso essa opinião. Exato. Eu acho que é isso mesmo, assim, eu me sinto bem aqui e se as pessoas discordam disso, por mim, tudo bem também, porque eu não me importo. Eu tô bem, o que importa é isso, né? Eu tô bem aqui e tô bem também quando eu vou para outros lugares e passeio, eu me sinto tão bem lá, tão feliz. Isso que eu pensei, que é uma coisa meio filosófica. Quando a gente viaja, imediatamente está de boa já no lugar também. Então, é difícil essa questão do pertencimento. Mas a gente pertence sim, a gente tá aqui, a gente trabalha, a gente paga imposto, a gente paga aluguel, a gente compra a comida dos gatos, cria os gatos. É verdade. Sim, a gente pertence aqui, pertence a Berlim. E Berlim pertence a nós. Conectando então um pouco essa pergunta de antes com a próxima, agora o pessoal quer saber se em algum momento a gente pensou em desistir, se a gente teve algum problema tão grave que a gente quis ir embora de Berlim e se em algum momento a gente não quis mais morar aqui. Felizmente não, né? Nunca rolou um problemão gigante que se tornou um monstro que a gente não conseguia... Né? A gente foi realmente lidando com pequenas coisas, uma de cada vez. Juntos, né? Todas as questões burocráticas, uma de cada vez. Foi lidando até elas acabarem. Então foi bem suave o nosso processo, demorou bastante tempo, demorou, como eu comentei antes, uns 2 anos talvez para lidar com tudo, para achar um apartamento mais fixo também, demorou um tempão. Essas coisas demoram, demorou um tempão para eu achar um emprego decente também. Fiz um monte de empregos de meia boca, fiz até estágio, sabe? Essas coisas também vão se construindo aos poucos. A gente veio aqui com calma, com tranquilidade, a gente se deu tempo para fazer as coisas funcionarem. A gente não tentou fazer tudo muito rápido, né? Ou simplesmente resolver as coisas num passe de mágica. A gente sabia que é um processo que demora tempo. Então a gente não teve nenhum momento que a gente pensou, não aguento mais, é demais, vou embora, sabe? Então realmente nunca pensamos em
indesistível. Não. E aí, também conectando com todas as perguntas de antes, do jeito que a gente tá falando agora, parece que a gente ficou 2 anos lidando com burocracia. E a gente também se divertia muito, porque a primeira coisa que a gente fez foi se inscrever no curso de alemão, né? Então já conecta todas as perguntas, alemão e tal, tudo mais. E aí, nesse curso de alemão, todo mundo era jovem como a gente, porque sim, 10 anos atrás a gente era jovem. E tava todo mundo aqui nesse mesmo espírito de curtir Berlim, de estar na rua toda hora. E daí alguém tinha uma dica que recebeu, e daí a gente tava o tempo inteiro na rua fazendo coisas felizes. E sei lá, uma vez por semana a gente fazia uma burocracia. Então a gente tinha uma vida bem equilibrada na felicidade e na burocracia, que também a burocracia não é uma infelicidade, né? É só algo que existe. Enfim, o ponto é que a gente se deu tempo, a gente ficou aqui, sei lá, os primeiros 4 meses focando só em estudar alemão e nada mais, e curtir a cidade e se conectar com Berlim. Acho que tem esse também, às vezes a pessoa vem, já começa a trabalhar e não aprende alemão, e aí fica mais difícil de se conectar com a cidade, com a língua, com a cultura e tudo mais. Ter que trabalhar é muito difícil, né? Como diria o seu Madruga. Nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar. Certo, o senhor Madruga. Nos últimos 10 anos também mudou bastante questões políticas, não apenas aqui, mas no mundo inteiro, né? As pessoas perguntam bastante se a gente sofre com xenofobia aqui na Alemanha. E eu diria que, em geral, não. Tu já acha que a gente sofreu xenofobia? A gente não. Eu não acho que a gente tenha sofrido. Se a gente sofreu, foi no começo, quando a gente não entendia nada de alemão. Pode ter acontecido? Pode ter acontecido. Mas eu não lembro, eu não acho que a gente tenha passado por isso, porque eu tenho certeza que a gente lembraria, né? É verdade. Mas uma questão muito importante, que é por isso que essa pergunta tem vindo muito, é por causa da ascensão da extrema-direita aqui na Alemanha. E isso volta um pouco para a pergunta de antes, né? Que eu tô conectando todas as perguntas aqui, né? E quando começou todo esse rolo da AfD e que eles fizeram aquela reunião secreta, que eles queriam expulsar os imigrantes da Alemanha, não sei o que, foi uma vez que eu olhei, falei, vou ver como faz para morar na Nova Zelândia, vou ver como faz para morar em outros países da União Europeia. Eu comecei a dar uma olhada, eu não vou negar, porque eu não sou casada com a Alemanha, não tenho raiz aqui, não sou uma árvore. No momento que não tiver legal mais, a gente vai vazar, sim. Mas, por enquanto, na nossa experiência, vivendo aqui em Berlim, no centro de Berlim, com os privilégios que a gente tem e sabe que tem de ser classe média, hétero, pipipi, popopó, pele branca, tananana, a gente não sofreu com isso ainda. Se tornar um problema, a gente vai embora. A gente avisa. Mas enfim, tá sendo um problema para muitas pessoas, é só jogar aí no YouTube que tem várias pessoas dando seus relatos, né? Mas eu não acho que seja ainda endêmico, eu não acho que é uma coisa totalmente normal por enquanto. E 10 anos é muito tempo, né? Então muitas coisas mudam e tem várias perguntas sobre coisas que mudaram que eu separei aqui em tópicos pra gente responder de forma mais fácil, né? Então a primeira coisa é o que mudou nesses últimos 10 anos na nossa vida e na nossa rotina. Eu acho que o que mudou é que a gente se estabilizou, a gente tem a nossa rotina, a gente não tá mais sempre correndo atrás de alguma coisa, a gente tá com tudo certinho, então a gente consegue construir a partir daí. A gente começou a construir uma vida aqui, não apenas correr atrás de se situar, de aprender coisas. A gente já entende como o país funciona, a gente já entende como Berlim é, sabe onde ir, o que fazer. O que a gente gosta. O que a gente gosta. A gente descobriu mais de nós mesmos nesses últimos anos também, né? A gente descobriu o que a gente gosta, a gente experimentou um monte de coisas novas e a gente ainda tá aberto para coisas novas, é uma coisa que a gente continua fazendo, né? Isso é uma coisa que não mudou. A gente tem os gatinhos agora, mudou na nossa rotina. Mudou, foi uma mudança enorme. Quando a gente chegou, os gatinhos estão com a gente desde 2019, mas agora a gente tem uma rotininha. Tu trabalha de casa sempre também, mesmo antes da pandemia eu já trabalhava de casa. Então isso foi uma coisa que mudou. Mudou, sim, eu já estava empolgado até de voltar para um escritório, mas daí começou, né, 2020 chegou. Eu vou no escritório de vez em quando, né, 2 vezes por semana. Agora tu não tá empolgado para voltar pro escritório. Não, mas eu gosto de ir 2 vezes por semana, sabe? Por mim tudo bem. Mas eu não iria todos os dias, acho que é demais, acho que é excessivo. Acho que faz sentido ter uns dias de casa, ficar um pouco mais bem equilibrado, sabe? Então fica aí mais uma parte da rotina e alguns dias no escritório e alguns dias ficar em casa. A gente tá tendo uma rotininha de gravar vídeos também, vocês estão vendo aí que tá saindo vídeo direitinho toda semana. Então a nossa rotina tá bem mais redonda e com óleo, como fala, lubrificada. Tudo tá rodando direitinho, não tem muitos problemas, a gente tá aí vivendo os nossos dias com tranquilidade. Inclusive, uma outra pergunta é sobre se a nossa personalidade mudou nesses últimos 10 anos, e daí eu vou dizer que são 10 anos. Eu acho que a personalidade de todo mundo muda em 10 anos, eu acho, né? Não sei. Enfim, eu acho que é bom sempre estar sendo uma metamorfose ambulante, como diria Raul. Mas, sim, a gente mudou muito. Eu posso dizer que eu mudei totalmente. Eu não reconheceria, eu acho, a Elissa que morava no Brasil em 2013. Eu era muito mais estressada, eu era muito mais pronta para uma treta, eu era muito mais infeliz, e aqui eu sou uma pessoa tranquila. Eu encontrei o Nirvana, eu tô em paz. E aí não é pra falar do Brasil, tá, gente? Eu tô falando que a minha vida era mais estressante. E agora eu tenho uma vida em paz. Não é pra dizer que a Alemanha é um lugar magnífico que traz paz para todos, porque não é isso. Não é. Trouxe paz pra mim. Traz muito estresse para várias pessoas, mas a gente se achou aqui realmente, a gente se construiu. A nossa personalidade, eu não diria que a minha personalidade mudou, eu só acho que eu virei mais eu, né? Eu me tornei mais Rodrigo durante esses 10 anos, né? Que também é a questão de envelhecer, né? De passar o tempo, de saber quem tu é mesmo. Então isso
aconteceria em outros lugares também, né? Não necessariamente aqui na Alemanha. Mas a Alemanha proporcionou eu também descobrir coisas, né, que eu gosto e não gosto, especialmente no estilo de vida mesmo, né? Acabamos desenvolvendo também um estilo de vida bem tranquilo, bem leve, também bem berlinense, também bem na rua. A gente não é muito de esbanjar dinheiro, a gente tem uma vida bem simples que a gente tem aqui também. É que aqui dá para ter uma vida sem gastar dinheiro, né? A gente não precisa o tempo inteiro estar em locais consumindo, que talvez fosse parte do meu estresse anterior. E uma coisa também é que a gente tem uma vida aqui na Alemanha que tem uma questão muito importante, que é o canal Alemanizando, né? E o canal Alemanizando faz parte desses 10 anos de jornada aí e de mudança de personalidade também. Sim. Você provavelmente não sabe disso, mas em 2014 mesmo, antes de vir pra cá, eu me formei na faculdade e eu apresentei o meu TCC, eu quase desmaiei, porque eu não conseguia falar em público, sendo que o público era tipo 5 colegas e mais 5 professores. E hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais confiante, eu consigo falar e tudo mais, vocês veem que eu não calo a boca. Provavelmente eu conseguiria apresentar um TCC em paz hoje em dia também, nunca mais falei em público, não sei. Enfim, então sim, a gente mudou muito. Vamos ver o que mais que as pessoas querem saber, se mudou ou não mudou. Que também, o que mudou na Alemanha nos últimos 10 anos. Tudo, né? 10 anos, mudou o governo várias vezes. O mundo mudou, né? Não só a Alemanha. Sim. Por muitos anos a gente achava quase chocante que não tinha inflação aqui na Alemanha. A gente fez até alguns vídeos comparando, acho que era 2019 com 2014, então durante 5 anos não teve inflação. Os preços eram todos iguais no supermercado. Aí com a questão, primeiro com a pandemia, depois na guerra na Ucrânia, os preços subiram bastante, né? Como brasileiros, a gente entende que é inflação, né? Então acho que não é desesperador. Mas é um choque ver isso acontecer, né? Porque foi bastante em pouco tempo. Felizmente, os salários, eles aumentaram para compensar e tudo mais. Então, nossa vida continua bem semelhante, assim, ao início da pandemia. Mas é estranho ver, sabe? Mesmo agora, 2024, quando a gente vai no supermercado, aí vai no Aldi mesmo, sabe? Ou no Lidl, ou um supermercado mais barato. Aí agora tá gastando, sei lá, 50 euros para encher o carrinho, que antes era, sei lá, 25, sabe? É bastante, assim, é chocante. Então, tem essa questão, assim, que mudou, né? Visivelmente mudou. A gente sabe também que os preços aqui em Berlim, especialmente de aluguel, aumentaram. Felizmente não é a nossa realidade, que a gente tem nosso apartamento de muito antigo, né? A gente tem um contrato antigo, então o nosso aluguel não pode aumentar. Aumentou 10 euros em 10 anos, 1 euro por ano praticamente. Sim. Perguntar o que mudou em nós, na Alemanha e tudo mais em 10 anos é muito especial, porque esses 10 anos aconteceu todo tipo de inferno, né? Então teve a pandemia que mudou, sim, até inclusive a minha personalidade também. Eu acho que eu fiquei muito mais amarga depois da pandemia. Tem o paz, mas tem o amargor também, tá? Dá pra ser os dois. Mas achou Nirvana, não sei o quê. Todo mundo tem a sua dicotomia interna. Eu sou uma pessoa em paz, porém amarga. Então, a pandemia mudou muito a nossa vida, todas essas guerras, destruição, caos, xenofobia, extrema-direita ascendendo. Claro que tudo isso muda a nossa vida, muda a Alemanha, muda Berlim também. A próxima pergunta era o que mudou em Berlim nos últimos 10 anos. Sim. Tudo isso, e também o fato é que Berlim está muito diferente do que era 10 anos atrás, porque está rolando muito uma modernização da cidade, tem agora um monte de prédio novo sendo construído, prédio de escritório, que nem é o que a gente precisa de lugar para morar, não 500 mil prédios de vidro com escritório. Então tá virando meio que uma cidade genérica, grande, com um monte de prédio de vidro, tá perdendo o charme de Berlim. Isso também tem muito a ver com a quantidade de gente que chegou aqui e com o estilo das pessoas que foram chegando, que são pessoas que não necessariamente curtiam aquela Berlim que a gente curtia em 2014, que estava meio parada nos anos 80 ainda, que era muito legal para nós, mas as pessoas não querem isso, né? Então tem muita gente vindo para cá por causa de emprego e não porque gosta de Berlim, e aí a cidade vai se adaptar, é claro, porque afinal de contas todo mundo precisa de dinheiro, então as pessoas vão ter que se adaptar para vender para essas pessoas que estão chegando e querem coisas mais elegantes, mais chiques, mais cosmopolitas, e não os pés sujos que a gente gosta, né? Que era o charme de Berlim quando a gente chegou aqui, que ainda tem, claro, mas Berlim tá perdendo um pouco do que significa ser Berlim, né? Pra minha opiniãozinha. E eu tenho certeza que as pessoas que viveram Berlim nos anos 90 iam dizer a mesma coisa nos anos 2000, e as pessoas dos anos 2000 diziam as mesmas coisas no ano 2010. É o processo que vem acontecendo e que não vai parar de acontecer. É impossível. Então a gente só observa mesmo, né? A gente já tá aqui há tanto tempo que a gente já consegue ser os velhos falando aqui era tudo mato, né? Então a gente tem essa faceta dentro de nós. E aí, a última pergunta de mudança, eu vou responder em 30 segundos, porque já tá há muito tempo que a gente tá falando de mudança, que é se o clima na Alemanha mudou, clima no sentido de sol, chuva, nuvens, né? E sim, mudou muito. Quando a gente veio morar aqui, o inverno era mais longo, o inverno era mais frio e tudo mais. Conforme os anos vão passando, cada vez é menos frio. O nosso primeiro e segundo ano novo aqui, tava um frio
tremendo na rua. E agora faz já 7 anos novos, né? Que a gente fica na rua com um casaquinho e tá de boa. E não é porque a gente se acostumou necessariamente com frio, é porque realmente tem ano novo aí que tá fazendo 15 graus positivos no ano novo. E eu lembro também que nos primeiros invernos aqui era normal, chegava novembro, o sol se punha um dia, ficava tudo cheio de nuvem cinza e ficava nuvem cinza pra sempre, até o final de março. Nunca o sol brilhava e os últimos 2 ou 3 invernos estão sendo super ensolarados para padrões de inverno. Claro. E eu lembro de um dos anos, foi 2016, que o primeiro dia que teve sol no ano foi dia 1º de abril, que as pessoas ficaram zoando que era mentira e tudo mais. Então... Que memória, hein? Eu não lembro disso. Eu lembro porque a pior coisa pra mim do inverno são as pessoas reclamando do inverno. Ah, tá. Eu ignoro, então pra mim eu não não penso sobre isso. Eu só vivo minha vida. E os invernos estão cada vez menos invernosos, exato. Então eu gostaria que as pessoas parassem de reclamar. Nem tem inverno mais, tipo, faz sol todo dia. Mais 10 anos e a gente vai fazer churrasco na praia no ano novo, na Alemanha, porque vai estar fazendo 30 graus. Continuando aqui, a gente tem então uma pergunta se a gente já está alemanizado, se a gente tem os hábitos locais, se a gente faz coisas como os alemães fazem. Eu acho que nós somos grande canal alemanizando, muito alemanizados, e sem zoeira, a gente realmente se adaptou a vários costumes que tem aqui. A gente comentou bastante sobre isso no vídeo anterior, que a gente fala sobre hábitos que eles têm aqui, e a gente comenta quais que a gente adotou ou não. E a gente também está preparando um próximo vídeo que vai ser basicamente sobre isso. Como a gente se alemanizou, basicamente, né? Isso. Eu tô separando lá vários hábitos que a gente pegou ao longo dos anos e também tem alguns hábitos que são coisas que a gente meio que já fazia ou gostaria de fazer e consegue fazer ou pode fazer, enfim, aqui na Alemanha. Então, sim, estamos bem alemanizados, 10 anos aqui, a gente está super à vontade. Acho que também isso tem a ver com o sucesso deste casal vivendo na Alemanha, que a gente se adaptou em vários aspectos e as coisas que a gente acha importante ser do nosso jeitinho, a gente mantém do nosso jeitinho. A gente não está sempre batendo de frente com os alemães e o que eles querem fazer. A gente é super flexível, na verdade, né? A gente percebe quais são as coisas que fazem sentido pra gente e a gente não vai ficar se prendendo a tradições só porque era o jeito que a gente fazia antes, né? Se tem um jeito de adaptar, de melhorar ou de mudar pra ficar mais confortável na nossa vida aqui, é o que a gente vai fazer. Várias pessoas que perguntaram isso comentaram que era clichê, talvez, mas elas perguntaram quais seriam os conselhos que a gente daria para, né, os nossos Rodrigo e Elissa do passado. Primeiro, para não vir com 140 quilos de coisa, como foi falado antes, já começa por aí. Eu acho que um conselho que eu daria para a Elissa do passado também seria com relação ao apartamento, que é uma coisa que eu acho que até já falei aqui no canal, que foi uma dica que eu vi alguém dando em algum momento, que é pegar o apartamento mais caro que você pode pagar, mais perto da perfeição que você quer que ele tenha, porque normalmente o dinheiro da família, né, como falei isso, a entrada de salários da família aumenta e o imóvel aqui na Alemanha, o aluguel do contrato antigo não sobe, né? Não subia, se for o contrato antigo. Tem vários asteriscos aqui nessa conversa. Então, pra mim, porque o nosso aluguel é antigo, eu poderia dizer pra, ao invés de a gente pegar o apartamento que a gente pegou, que era o nosso orçamento da época, que a gente queria pagar no máximo 500 euros, procurar um pouco mais caro, que tivesse coisas que a gente não tem, tipo uma sacada, janela no banheiro, essas coisas. Tipo, pegar o apartamento perfeito, mesmo que a gente ficasse apertado por um tempo, que não foi isso que a gente fez, a gente pegou o mais barato que a gente conseguiu achar, basicamente, que felizmente é muito bom, a gente tá lá até hoje, muito bem, muito obrigado. Verdade. 9 anos já morando naquele apartamento. E talvez também com relação a isso, porque daí, quando a gente pegou esse apartamento, eu sempre ficava pensando que a gente ia se mudar eventualmente, né? Porque a gente já vinha de estar se mudando a cada X meses. E também porque eu não achava que o apartamento era perfeito. Então a gente ficou basicamente vivendo num lugar com paredes brancas e sem charme nenhum por muito tempo, até a gente decidir que a gente ia arrumar aquele apartamento. E eu tenho, por exemplo, uma amiga que todo lugar que ela mora, ela arruma. Uma vez ela ficou num lugar que ela sabia que ela ia ficar só 6 meses, porque esse era o contrato. E aí ela chamou até um cara pra fazer móveis planejados, porque ela quer viver no lugar que ela gosta de viver, ela não quer viver num muquifo só porque ela vai ficar temporariamente, né? Então, esses seriam conselhos, assim, tentar pegar um apartamento melhor e fazer desse apartamento um lar imediatamente, sem ficar se preocupando se vai se mudar ou não vai se mudar, porque isso é irrelevante. A gente tem que se cuidar bem e ter um ninho ao invés de ficar morando num muquifo, né? Pro Rodrigo do passado, eu tava pensando que eu ia voltar mais ainda no tempo e dizer pra ele, antes de mudar pra Alemanha, estudar alemão. Eu cheguei aqui sem saber quase nada, sabia contar até 10, sabia os dias da semana e olha lá. Ter que aprender do zero aqui foi legal também, né? O curso, como tu comentou, foi ótimo, a gente conheceu um monte de gente legal e tudo mais, mas seria tão mais fácil se eu já soubesse algum alemão pra chegar aqui e já conseguir lidar com as coisas. Os detalhes da vida, eu acho que pequenas coisas iam mudar pro melhor aos pouquinhos, sabe? Esse é o meu sentimento. Se eu já tivesse alguma base de alemão, seria mais fácil de construir a vida aqui. E para fechar esse vídeo maravilhoso, cheio de perguntas e respostas incríveis, nós vamos pensar nas pessoas que estarão fazendo 10 anos de Alemanha em 2034, ou seja, as pessoas com interesse de vir para cá em 2024. E a gente aconselha elas se mudarem para cá, e se está mais fácil de mudar para cá do que em 2014. Mais fácil no sentido de que tem muito mais informação por aí, com certeza. 2014 a internet estava engatinhando ainda, não existia o canal Alemanizando, né? Então a gente não pode acessar todas as informações
informações que a gente precisava no canal Alemanizando. Também não existiam todos os outros criadores de conteúdo que falam sobre a Alemanha. Mesmo os sites da Alemanha mesmo, por exemplo, o Deutschland.de, que é um site do governo que tem muita informação, não existia, eu acho, naquela época. Hoje existe, inclusive, até em português oficialmente. Tem o Living in Germany também, que é o site do governo também. Nada dessas coisas tinha, ou sei lá, eu não achei, mas eu não tinha muito conteúdo sobre a Alemanha em 2014, não era tão fácil, muito menos em português. E então, sim, é muito mais fácil. E se a gente aconselharia as pessoas a virem morar na Alemanha em 2024, eu aconselharia sempre a pessoa vir morar na Alemanha se ela quer vir morar na Alemanha. Se o que a pessoa quer é o glamour de morar na Europa, se o que a pessoa quer é distância do Brasil, se o que a pessoa quer é um empregão, eu não acho que seja uma boa ideia. Você tem que vir para a Alemanha querendo vir para a Alemanha, viver a Alemanha, viver com os alemães. E aí a gente tem um monte de conteúdo pela internet falando como é viver na Alemanha, como é viver com os alemães, porque empregão tem em vários países, o charme europeu tem em outros lugares da Europa. Estar bem distante do Brasil é um questionamento aí, né? Enfim, o meu ponto com isso é: não venha para a Alemanha se você não quer vir para a Alemanha, porque aqui tem inverno, o inverno é frio, o inverno é escuro. Se você planeja vir morar na Alemanha, mas o que você quer mesmo é todo domingo ir no shopping, viver a vida só quando tá mais de 27 graus, fazer churrasco na calçada da frente de casa no final de semana, você não vai fazer nenhuma dessas coisas, porque aqui faz 27 graus pouquíssimas vezes ao longo do ano, graças a Deus. Sim. Pra mim, viu? E no domingo não tem shopping, porque os supermercados e os shoppings não abrem no domingo. Então tem uma série de coisas que não dá pra fazer na Alemanha, que eu vejo que é muito o que as pessoas querem fazer. Então, o meu ponto é: não venha pra Alemanha se você não gosta da Alemanha. Veja bem. Eu acho que é isso. Eu acho que estuda bem qual é que é a questão do dia a dia, que a gente tenta ajudar com o canal também. Tem, como eles falou, vários outros sites e pessoas falando sobre isso. Entender o dia a dia, entender se ele se encaixa com o teu estilo de vida, se a cultura alemã encaixa com tuas expectativas também. Todas essas coisas são muito importantes, porque elas vão acabar drenando a pessoa que não gosta, sabe? A pessoa que não se encaixa, ela vai ficando cada vez mais frustrada e acaba ficando mal, a pessoa fica desconfortável, sabe? Então é isso. E daí tu pode pesquisar como é que é nos outros países da Europa ou em outros países pelo mundo. O mundo é muito grande. A pessoa que tem um sonho de se mudar, válido, não tem problema nenhum. A gente tinha esse sonho e a gente achou o nosso espaço aqui. A gente nem pensava muito em Alemanha necessariamente, né? Eu tive uma impressão muito boa de Berlim, a gente veio e realmente gostou muito da cidade de Berlim. A gente nem sequer moraria em outras cidades alemãs, a gente falou sobre isso também. Então a gente se encaixa particularmente com Berlim, a gente está bem aqui, mas é isso, tem que olhar pensando em si mesmo também, pensando no que tu espera pra tua vida, né? O que tu espera pro teu futuro. Acho que isso é muito importante. A pergunta é sempre por que você quer se mudar de onde você tá e por que você quer ir para o lugar onde você tá falando que quer ir. Aí quando faz essa reflexão, chega em conclusões, né? Eu, por exemplo, amo de Berlim, que Berlim tem várias das coisas que eu amo da Alemanha e a maior parte das coisas que eu não amo da Alemanha não tem em Berlim. E aí vocês podem pedir aqui nos comentários pra gente fazer um vídeo discorrendo sobre isso um dia. Mas esse dia não é hoje, porque esse vídeo aqui já está longuíssimo. Esse vídeo tem 10 anos de duração. A gente agradece a cada um de vocês que está aqui com a gente, seja 10 anos ou enfim, 10 dias. Sim. Ou 10 minutos. E a gente pede que você se inscreva aqui no canal, que você deixa o like, o Alemanizando, que você compartilhe com seus amigos para que o canal possa continuar existindo. Considere ser um membro também e a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo maravilhoso nessa cidade incrível que é Berlim, porque agora a gente vai entrar aqui no momento de falar sobre a Alemanha de novo, depois de meses falando sobre outros lugares. Até lá então, tchau!